Bom, o bullying, primeiro de tudo, ele pode acontecer de várias formas, né? Então a gente pode ter ali em uma sala de aula regular, pública, privada, às vezes até no próprio seio familiar, né? Vem aquelas brincadeiras, a gracinha, o gracejo, ou então o próprio xingamento em relação à criança. Isso faz com que ele ele fica se sentindo mal, sabe? A autoestima vai lá para baixo. E por mais que sejam crianças com autismo, pessoas com autismo, eles sentem, entendeu? Podem às vezes não saber demonstrar, alguns, e outros, eles guardam aquilo para eles, é como se fosse a verdade absoluta. Eu sou ruim, eu sou péssimo. Eu já tive criança no meu atendimento, onde na terapia, onde eu perguntei o que você gostaria de ser no futuro. Não, como você acha que você seria no futuro? A resposta foi, de tanto bullying que ele já sofreu na escola que ele estudava, a resposta foi, eu vou ser pior do que eu sou hoje. Então, para te ter uma noção de como que isso afeta, né, a pessoa. E isso acontece com muita frequência na escola. Então, a primeira coisa, o primeiro que tem que ser trabalhado é o próprio colega, né, na sala de aula. Então, ele deve ser ali assistido, os colegas, sabe? Serem orientados, mostrar que o autista tem muita potencialidade, porque a maioria das pessoas, quando a gente fala autismo, só pensa nas partes ruins, né? Nas dificuldades, nos comportamentos inadequados, e não. O autista tem muitas potencialidades e às vezes estão guardadas, que precisa só extrapolar ali e descobrir. Porque eles têm às vezes uma percepção, uma visão muito melhor do que a nossa, uma audição muito melhor do que a nossa, sabe? Uma memória muito melhor do que a nossa, muitas vezes. Às vezes uma facilidade gigante para conseguir fazer cálculos, enfim, trabalhar assuntos muito difíceis, que pra gente é muito difícil, para eles é muito fácil. Então, essas potencialidades precisam ser exploradas e mostradas para esses colegas, para eles perceberem que realmente é um menino que está ali cheio de potencial e com condições de aprendizagem, né? Para a gente poder tentar diminuir as críticas e alavancar ali a ajuda, o assistencialismo dos colegas a eles. Da mesma maneira, como a gente trabalharia com os alunos, a gente tem que mostrar para os professores que esses alunos têm capacidade de aprendizagem. Já chegaram alunos comigo, pais, aqui é uma escola de educação especial, que já vieram de escolas regulares, onde coordenadores de escola falaram para o familiar que eles tinham que trabalhar só as AVDs, que são as atividades de vida diária, porque eles não tinham condições de aprendizagem. E hoje eles estão lendo aqui com a gente. Então, para a gente poder ter uma noção de que há condições de se fazer um trabalho, então a gente precisa mostrar para os professores que a gente precisa adequar a nossa metodologia para poder conseguir fazer esse atendimento, para poder alcançar as crianças. Não é o mesmo ensino que vai ter na sala de aula para os alunos que não têm deficiência, que não têm autismo. É uma avaliação, é uma atividade diferenciada, o tipo de metodologia, o tipo de adaptação curricular é diferente. E a gente consegue alcançá-los. Mas para isso a gente precisa, de fato, perceber, né, que muitas vezes é isso que não acontece. Então o professor ele precisa ter aquele olhar individual para aquele aluno, para poder perceber essas nuances, a forma como ele aprende. E aí a gente consegue ter uma verdadeira inclusão, porque a gente consegue ter atividades voltadas para ele, trabalhar o professor em sala de aula, em como que a gente consegue fazer atividades onde haja a socialização com os outros alunos. Muitas vezes eles acabam excluindo a pessoa com autismo de grupos, porque ele tem dificuldade de aprendizagem, vou tirar nota baixa por causa dele, entendeu? Quando não, ao contrário, quando a gente consegue aproximar, a gente consegue até ter uma sala mais sensível. Então, os professores precisam ser capacitados em todos esses horizontes, sabe? Em atividades, em didática, em percepção, em trabalhar esse social. E a família precisa ser orientada também em como fazer com esse aluno. E como perceber algumas diferenças, algumas pistas que de repente ele pode estar dando em casa, que ele não está bem na escola em relação a essas questões sociais.
né? Então, quando a criança sofre bullying, geralmente quando ele chega em casa e tem que voltar para a escola, ele não quer voltar para a escola. É uma criança que gostava de ir para aula e de repente ela está travada, ela chora, ela não quer, ela cria resistência. Então, pode ser que seja um gatilho por alguma coisa errada que está acontecendo lá. Então, os pais também têm que ter essa percepção e investigar. Meu filho gostava de ir, agora não quer mais ir, tem algo errado. Então, é importante que tudo isso também seja ali sempre prestado atenção pela família. Eu já trabalho há 12 anos com crianças autistas. Já venho desde lá de São Paulo, na verdade, aí eu vim para cá, para Belém. E criei o IEDUC, né, que é uma escola de educação especial. A gente trabalha com vários públicos. A maioria dos nossos meninos são autistas. Então, a gente tem autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, enfim, uma variedade de deficiências. O que muita gente pensa, segrega. Não segrega, porque cada um é diferente. Se a gente for pensar numa sala de aula regular, cada um ali também é diferente. Então, cada um colabora da sua maneira. E assim acontece aqui também no Instituto. Então, a gente vem trabalhando com as crianças, muitas das vezes chegam aqui com a gente com traumas da escola regular. Então, por exemplo, já tiveram situações em que a gente não podia falar escola e professora. Então, a gente vai lá na casa da tia Noa, né? A gente vai ali com a tia Ioná, que é outra professora, a gente vai lá com a tia Luciana, para poder tirar essa ideia de escola da cabeça da criança. Tanto que a gente tem aqui no Instituto, é bem uma coisa bem familiar, sabe? As brincadeiras, a forma como a gente trata as crianças. Porque às vezes eles chegam com bloqueios tão grandes que tem até medo do contato com o outro. Ou então, quando a gente teve um aluno que veio de uma escola onde ele sofreu muito bullying. E quando chegou aqui, ele ia acabar, logo no início, quando ele chegou, ele acabava reproduzindo situações em que ele sofria lá na outra escola, autista ele. E a gente foi vendo que aqui era diferente. E a forma como a gente trabalhava e como tratava era diferente. E ele mudou da água para o vinho, a gente nunca teve problema com ele, né? E tinham muitos problemas na antiga escola por conta disso. Então, é importante esse amor, esse carinho, esse envolvimento, entendeu? Eles precisam sentir-se queridos. E isso eu acho que é fundamental em toda e qualquer instituição de ensino. É o primeiro ponto, porque a gente cria vínculos. E esses vínculos fazem com que a gente conquiste a criança e a gente consiga fazer tudo com ela.